Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Quem vos fala é o professor Jonas. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de física, certo? Preparatórios para a VI, a verificação imediata dos senhores alunos, ok? Nós estamos na aula de número 15. E o tema dessa aula é a dilatação térmica linear dos sólidos. Nós vamos resolver o exercício de fixação P25, que consta no material que nós encaminhamos para os senhores estudarem, ok? Então, vamos lá. Lembrando, mais uma vez, que vocês não podem fazer avaliação sem não saberem essas duas fórmulas aqui, tá certo? De onde vieram essas duas fórmulas, ok? De maneira alguma. Então, vocês têm que saber identificar cada elemento que consta nessas fórmulas. O que representa cada elemento aqui. Cada variável aqui representa uma informação. Tá certo? Então, vamos lá. Nós já resolvemos vários exercícios. E vamos resolver mais um exercício, o exercício P25, sobre dilatação térmica linear dos sólidos. Ok? Vamos ler aqui atentamente esse problema. Tá certo? Pessoal, vocês têm que fazer a leitura e entender aquilo que vocês estão lendo, porque senão vocês não vão conseguir resolver a questão. Tá certo? Vamos lá. Duas lâminas, vírgula, uma de aço e outra de bronze. Então, são duas lâminas feitas de materiais diferentes. Tem comprimento de 20 centímetros a uma temperatura de 15 graus Celsius. Ou seja, pessoal, as duas lâminas têm o mesmo comprimento, ou seja, o comprimento de 20 centímetros, e a uma temperatura inicial de 15 graus Celsius. Certo? Sabendo-se que os coeficientes de dilatação linear valem, respectivamente, olha só essa palavra, respectivamente. O que significa? Essa palavra, respectivamente, ela nos dá uma informação importante. Por quê? Porque a ordem que eu citei as lâminas será a ordem que vai ser informado os coeficientes de dilatação. Eu citei primeiramente o aço. Então, quando o problema fala respectivamente, o primeiro valor do coeficiente de dilatação que é fornecido aqui, olha, é do aço. Então, isso aqui é o alfa do aço. Por quê? Porque o aço é citado primeiro e, posteriormente, o bronze. Então, o segundo coeficiente de dilatação linear é o do bronze. Ok? É o alfa do bronze. Ok? Então, vamos lá. Sabendo que os coeficientes de dilatação linear valem, respectivamente, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1 e 18 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, vírgula. Calcule a diferença de comprimento quando as lâminas atingirem uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Ok? Pessoal, repara bem, essas essas lâminas estão a 15 graus Celsius. Tá certo? Geralmente, pessoal, veja bem, 15 graus Celsius, a temperatura baixou, foi para menos 5 graus Celsius, abaixo de zero. Então, eu digo para vocês o seguinte, pergunto para vocês, essas lâminas, elas tiveram um aumento no seu comprimento ou um encurtamento no seu comprimento? Tiveram um encurtamento, porque os materiais, quando eles são aquecidos, eles têm uma dilatação, um aumento no seu comprimento. Quando a temperatura dos materiais diminui, o comprimento do material também diminui. Então, tem um encurtamento no comprimento do material. Tá certo? Aí, o que o problema está pedindo? Calcule a diferença de comprimento quando as lâminas atingirem uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Ok? Vou explicar isso aqui bem detalhadamente para vocês. Mas, primeiro, eu vou colocar aqui os dados, tá? Aqui, os dados do problema. A primeira informação que eu tenho que ter são os dados. E aquela fórmula que eu falei para vocês no início. Tá certo?
Então, eu tenho aqui duas lâminas, uma de aço e outra de bronze. Então, como eu tenho aqui dois materiais diferentes, então eu tenho que identificar de forma diferente as minhas variáveis. Então, eu vou identificar com a letra A, né, os materiais, os fenômenos relacionados ao aço. E com a letra B, os fenômenos relacionados ao bronze. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Duas lâminas, uma de aço e outra de bronze, possui comprimento de 20 centímetros a uma temperatura de 15 graus Celsius. Obviamente que essa informação é relativa ao seu comprimento inicial. Então, quando é comprimento inicial, nós chamamos de L0, L0 do aço. Então, o comprimento inicial do aço é de quanto? É de 20 centímetros. O comprimento inicial do bronze é de quanto? É 20 centímetros também, porque a 15 graus Celsius, as duas lâminas têm o mesmo comprimento. Tá certo? Agora vamos lá. O comprimento inicial, aliás, a temperatura inicial da lâmina de aço é o θ 0 do aço. A temperatura inicial da lâmina de aço é de quanto? É de 15 graus Celsius. A temperatura inicial da lâmina de bronze é de 15 graus Celsius também. Ok? Colegas, é o seguinte, a temperatura final da lâmina de aço e da lâmina de bronze será a mesma, será menos 5 graus Celsius. Elas vão ter a sua temperatura diminuída até chegar a menos 5 graus Celsius. Então, a temperatura final da lâmina de aço é igual à temperatura final, aliás, desculpe, de final da lâmina de bronze, que é igual a quanto? Menos 5 graus Celsius. Ok? Com base nessa informação, nós já podemos saber qual foi a variação de temperatura ocorrida. Tá certo? Nós podemos determinar aqui a variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? A variação, olha, a variação de temperatura é o delta θ, tá certo? A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Às vezes eu confundo, eu coloco I como inicial, mas nós estamos considerando aqui θ0 como inicial. Então, a variação de temperatura vai ser de quanto? Pessoal, qual é a temperatura final? A temperatura final ela será de menos 5, tá certo? A temperatura inicial é 15, a temperatura sofreu um processo de resfriamento, então a temperatura foi para menos 5. Então a temperatura final é menos 5, menos a temperatura inicial, que é 15. Tá certo? Então a temperatura, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Então, essas lâminas tiveram uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, tá certo? Aí o sinal negativo significa que a temperatura diminuiu, ao invés de aumentar, a temperatura diminuiu, ok? Outra informação importante que o problema nos dá são os coeficientes de dilatação linear de ambos os metais. Então, olha só, o coeficiente de dilatação linear do aço é igual a quanto? 12. 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Vou subir só um pouquinho aqui para poder caber o menos 1 que eu vou colocar aqui. Tá certo? Menos 1. E o coeficiente de dilatação linear do bronze é igual a 18 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Ok? Veja bem, o problema está pedindo que nós calculemos
a diferença de comprimento quando as lâminas atingem uma temperatura de menos 5 graus Celsius. O que o problema está pedindo? Está pedindo a diferença entre os comprimentos finais, tá certo? O comprimento final e o comprimento quando a temperatura atingir menos 5 graus Celsius. Então, o problema está pedindo o seguinte, olha só. O que o problema pede? O que o problema pede-se? Vou colocar aqui. Pede-se. Pede-se o quê? 2 pontos. O comprimento final da lâmina de aço menos o comprimento final da lâmina de bronze. Quanto vale essa diferença entre os comprimentos finais? Olha, calcula a diferença de comprimento quando as lâminas atingirem uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Tá certo? Ou seja, quando a temperatura atingir essa temperatura final, qual é a diferença entre os comprimentos? Será a diferença entre os comprimentos finais. Então, eu vou ter que pegar o comprimento final da lâmina de aço menos o comprimento final da lâmina de bronze. Quanto é esse valor? Ok? Vou passar agora para a próxima etapa. Tá certo? Olha só. Eu vou precisar das informações, todas as informações que eu coloquei na página anterior. Ok? Mas só que essas informações eu já tenho aqui todas anotadas. Então, eu vou escrever aqui rapidamente, né, o que será mais importante eu utilizar aqui para fazer esse cálculo. Então, eu vou colocar aqui o alfa, olha só, o alfa do aço. Quanto é que é o alfa do aço? Deixa eu verificar aqui quanto é que é o alfa do aço. Vamos aqui pegar aqui na página anterior. O alfa do aço é 12 e o do bronze é 18. Então, aqui o alfa do aço é 12. 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. E o alfa do bronze é igual a 18 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Ok. Eu vou precisar do comprimento inicial. Quanto é o comprimento inicial? Está aqui, olha. O comprimento inicial é 20 centímetros. É o mesmo comprimento inicial, tá certo? 20 centímetros, 20 centímetros. Para ambas as barras. Então, aqui eu vou colocar aqui, olha. O comprimento inicial da barra de aço é igual ao comprimento inicial da barra de bronze, que é igual a 20 centímetros. Ok? E vou precisar da variação de temperatura. A variação de temperatura está aqui. Calculei aqui, é de menos 20 graus. Então, eu vou colocar aqui. A variação de temperatura é de menos 20 graus Celsius. Ok? Como eu preciso determinar a diferença entre o comprimento final da barra de aço, né? Entre a barra de aço e a barra de bronze, tá certo? Eu vou ter que relacionar aqui uma expressão que me forneça essa diferença aqui de comprimento, tá certo? Eu vou primeiramente aqui, pessoal, fazer esse cálculo para a barra de aço, ok? Vou colocar aqui aço. Para a barra de aço. Olha só, o comprimento final da barra de aço é igual ao comprimento inicial da barra de aço mais o alfa da barra de aço vezes o comprimento inicial da barra de aço, que multiplica a variação de temperatura. É essa fórmula aqui que eu estou utilizando, olha. Essa aqui que eu vou colocar aqui em cima. L é igual a L0 mais alfa L0 delta θ. Ok? É aquela fórmula que eu expliquei para vocês logo no início. Fórmula que vocês não podem ir para a prova se não souber isso aqui. Tá? É a fórmula geral da dilatação linear dos sólidos. Ok? Então, aqui, vamos lá. O comprimento, eu preciso do comprimento final para poder subtrair. Tá certo? Então, vou primeiro determinar o comprimento final da barra de aço. O comprimento final da barra de aço é igual. Qual é o comprimento inicial da barra de aço? Está aqui, olha. O comprimento inicial está aqui. Ambas as barras têm comprimento inicial de 20 centímetros. Eu vou colocar 20
mais. Quem é o alfa do aço? Está aqui o alfa do aço. 12. 12 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica novamente o comprimento inicial. Então, esse comprimento inicial, vocês verifiquem aí, que ele aparece duas vezes, aqui nessa primeira parcela, multiplicando o alfa e o delta teta, né? Então, aqui, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é uma variação de temperatura negativa. Como é negativa, eu vou colocar aqui entre parênteses, tá certo? Ok, tá? Então, o comprimento final da barra de aço é igual a 20. Pessoal, aqui, ó, tudo aqui é multiplicação, ó, multiplicando, tudo multiplicando. Então, esse sinal aqui, do 12, ele está multiplicando também, tá certo? Esse sinal aqui de mais, por exemplo, está multiplicando esse aqui, que é menos. Então, mais com menos é menos. Eu esqueço esse sinal aqui, olha. Esse sinal aqui esqueço, porque eu já multipliquei. Ó. Mais com menos é menos. Já esqueço esse sinal. Quando eu for relacionar, eu vou colocar o 20 aqui, não vou colocar mais menos 20 aqui. Se eu colocar menos 20 aqui, eu errei. Porque eu já fiz a multiplicação, já coloquei aqui na frente o sinal. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, olha, 12 vezes. Pessoal, esse 20 aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 10, tá? E vou colocar esse 10 a menos 6 aqui, olha. Vezes 10 a menos 6. Vezes, esse 20 aqui também é 2 vezes 10, ok? Aí você pode perguntar, por que o senhor está fazendo isso, professor? Porque, olha só, eu tenho aqui 10 elevado a menos 6. Eu tenho uma potência de base 10, tá certo? Uma potência de base 10. Então, eu tenho que, se for possível, eu tenho que criar aqui potência de base 10 para poder fazer uma conta com essa potência de base 10 aqui, porque o meu cálculo fica mais simples de resolver, tá certo? Então, veja bem, eu tenho aqui o 20 menos. Olha só, eu tenho aqui 2 vezes 2. Ok? Esse resultado aqui eu vou multiplicar por esse 2 aqui, ó. Tá certo? Eu vou multiplicar 2 vezes 12, 24. 24 vezes 12 é igual a quanto? 48, ok? Então eu vou colocar aqui, olha, 48. De onde veio esse 48? 2 vezes 12, 24. 24 vezes 2, 48. Agora eu tenho aqui, ó, vezes os valores que tem potência de base 10. Eu esqueci de colocar aqui, olha, o menos 6 aqui, ó. O menos 6. Vou colocar agora, tá? Vezes 10 elevado a menos 6, vezes... Olha só, pessoal, eu tenho 1 aqui, ó, e tenho 1 aqui no expoente do 10. Então, 10 vezes 10 é produto de potência de mesma base. Então, repito a base e vou somar os expoentes. Tem 1 mais 1 é 2. Então, o comprimento final é igual a 20 menos 48 vezes 10. Eu tenho novamente aqui, ó, produto de potência de mesma base aqui. Produto de potência de mesma base, rebito a base e somo os expoentes. Vou somar menos 6 mais 2. Quanto é menos 6 mais 2, pessoal? É menos 4. Menos 4. Subtrai e dá o sinal do mar. E, ó, 6 menos 2 é 4. Sinal do 6, porque o 6 é maior do que o 2. Então, sinal negativo aqui. Ok? Ok. Agora é o seguinte, olha, eu vou parar bem aqui, pessoal. Eu não vou resolver essa conta aqui. Por que eu não vou resolver? Porque isso aqui vai dar um valor bem pequenininho que eu teria que subtrair, ó, de 20. 20 menos esse valor aqui. E não compensa para mim fazer essa subtração agora. Porque eu vou ter que fazer aqui, ó, LA menos LB. Quando eu fizer LA menos LB, vocês vão verificar mais lá na frente que esse 20 aqui ele vai desaparecer e vai ficar só esta parcela aqui, olha. Então, aguarda um pouquinho. Eu vou parar bem aqui essa conta com aço aqui, que eu fiz com aço, e encontrei esse valor aqui. LA é igual a 20 menos 48 vezes 10 a menos 4, ok? Agora eu vou fazer essa mesma conta que eu fiz aqui para o aço, eu vou fazer para a barra de
para a barra de latão, de bronze, desculpem, para a barra de bronze. Então, eu tenho aqui, olha, que o comprimento final da barra de bronze é igual ao comprimento inicial da barra de bronze mais o alfa da barra de bronze, vezes o comprimento inicial da barra de bronze vezes o delta θ. Professor, de onde pessoal veio daqui, olha. Essa aqui é a fórmula geral. Só que como é uma barra de bronze, eu estou colocando do Bzinho, olha, o comprimento final é o comprimento inicial mais alfa L0, que é o comprimento inicial, vezes delta θ. Então, o comprimento final é igual ao comprimento inicial mais alfa do bronze, vezes o comprimento inicial da barra de bronze, vezes o delta θ, que é a variação de temperatura. Ok? Então, vamos lá. O comprimento final da barra de bronze é igual. Quanto é o comprimento inicial da barra de bronze? É o mesmo da barra de aço, porque os comprimentos iniciais são iguais. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 mais... Quanto é o alfa da barra de bronze? Está aqui o alfa da barra de bronze, eu coloquei aqui. Ele é igual a 18 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica novamente o comprimento inicial da barra de bronze, que é igual a 20. Ele aparece duas vezes aqui. Aqui somando e aqui multiplicando. Que multiplica quem, pessoal? A variação de temperatura. Essa variação, eu falei para vocês que é uma variação negativa, tá certo? Porque houve o quê? Uma diminuição na temperatura. Então, o comprimento final da barra de bronze é igual, repito aqui, o 20. Vou fazer a mesma conta aqui, pessoal, semelhante à que eu tinha feito aqui, tá certo? Então, aqui, ó, mais com menos é menos, ok? Aí eu vou ter aqui, ó, 18, que multiplica. Aqui eu tenho 20, ó, 20 é 2 vezes 10. 2 vezes 10, vezes 10 a menos 6, 10 elevado a menos 6, vezes... Esse 20 aqui também é 2 vezes 10. 2 vezes 10. Ok? Comprimento final da barra de bronze é igual a 20 menos. Opa, vou multiplicar, calma aí. Pessoal, eu vou fazer essa multiplicação, ó, desses números aqui, ó. Ok? Desses números inteiros aqui, tá? Porque esses três valores aqui eu vou multiplicar entre si, tá? 18 vezes 2 dá quanto, pessoal? 30 aí, 2 vezes 8 dá 16, vai 1, 2 vezes 1 dá 2 e 1, 3, 36. 36, tá certo? Vezes 2 dá quanto? Dá 72. Então, eu vou colocar aqui 72. A multiplicação desses três valores aqui, olha, do 18, o 2 e o 2 é igual a 72. Agora, eu vou multiplicar as potências de base 10, tá certo? Mas só que eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer, deixa eu ver aqui, tá? Então, deixa eu organizar aqui essas potências de base 10. Eu vou colocar aqui 10 elevado a menos 6, vezes 10, vezes 10, ok? Fiz organizar aqui, coloquei esse 10 próximo desse outro 10. Então, é igual a 20 menos 72 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10. Vou fazer essa conta com esses dois aqui, ó. 10 vezes 10. 10 vezes 10 é quanto? Produto de potência de mesma base. Aqui tem 1, ó. E aqui tem 1 como expoente. Então, como aqui tem 1 e 1 como expoente, repete-se a base, soma os expoentes. Eu vou somar os expoentes e vou colocar aqui 2. Tá certo? Vou colocar 2 aqui. Tá? Então, comprimento final da barra de bronze é igual a 20 menos 72 vezes 10 elevado a quanto? Agora aqui, ó, eu tenho um produto de potência de mesma base aqui. 10 elevado a menos 6 vezes 10 ao quadrado. Produto de potência de mesma base, repete-se a base, soma os expoentes. Ok? Vou somar aqui, ó, menos 6 mais 2. Ok? Pessoal, menos 6 mais 2, sinais diferentes, subtrai. Então, vou subtrair. 6 menos 2 é igual a
4. E vou dar o sinal do maior. Quem é o maior? O 2 ou o 6? É o 6, então eu vou colocar o sinal do maior. Então, pessoal, eu tenho aqui, olha, essa barra aqui, a LB, ela será 20 menos 72 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Vou guardar essa informação. Por quê? Porque agora eu vou fazer LA menos LB. Ok? Quanto é LA menos LB? Eu vou fazer esse cálculo de LA menos LB, só que eu vou ter que passar para outra página, ok? Nessa outra página aqui, eu coloquei os valores de LA e LB, ok? Agora eu vou fazer aqui a diferença entre LA e LB, porque é essa diferença que eu estou procurando, ok? Então, quem é LA? Está aqui o valor do LA. LA menos LB é igual. Quem é o LA, pessoal? LA é 20. 20 menos 48 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, menos o LB. Menos o LB. Pessoal, só que veja bem, o LB possui duas parcelas. Como o LB possui duas parcelas, eu tenho que colocar aqui, ó, entre parênteses, tá certo? Ó, é 20 menos 72 vezes 10 a menos 4. Aí eu fecho parêntese, ok? Então, continuando aqui, quem é LA menos LB? Então, eu vou repetir aqui, ó, essa parte aqui que está na frente, tá certo? 20 menos 48 vezes 10 a menos 4. Agora aqui, ó, como eu tenho um parênteses, eu tenho que fazer jogo de sinal. Aqui, ó, nesse 20 tem um sinal positivo, porque quando não tem sinal é positivo. Então, menos com mais é menos. Então, vai ficar 20, ok? Aí aqui, ó, esse aqui é negativo, tá certo? É negativo aqui, ó. Jogo de sinal, menos com menos é mais aqui. Então, eu vou colocar mais 72 vezes 10 a menos 4. E dessa forma eu elimino o parêntese. Quando eu faço esse jogo de sinal, o sinal que está na frente do parêntese, quando eu faço o jogo de sinal com os sinais que estão dentro do parêntese, o parêntese some. Veja bem, eu não posso fazer jogo de sinal, pessoal, com o sinal do expoente, tá certo? Porque o expoente é uma outra situação. O expoente ele não faz parte aqui do valor significativo do número aqui. Então, eu tenho que fazer jogo de sinal com o sinal que está na frente do número, do valor significativo do número. Então, menos com menos é mais. Não faça jogo de sinal com o expoente, tá certo? Não existe isso em matemática. Fazer jogo de sinal com o valor que está no expoente, só com os valores que estão multiplicando, tá certo? A potência de base 10. No caso aqui, o 20 e o 72. Ok? Vamos continuar agora a fazer o cálculo. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é igual. Veja bem, que eu falei para vocês que eu não ia fazer a conta lá no início, porque, olha, eu tenho aqui, ó, mais 20, e aqui eu tenho menos 20. Pessoal, se eu aproximar aqui o mais 20 do menos 20, vai dar zero. Então, isso aqui são números simétricos, eu posso cortar. Aí você pergunta, por que o senhor pode cortar, professor? Não entendi, né? Pelo amor de Deus, me ajude. Veja bem, isso aqui, ó, pessoal. Mais 20 menos 20, isso aqui dá quanto? Dá zero. Então, é por isso que eu posso cortar. Isso aqui dá zero, ok? Mas não tem que colocar o zero aqui, não precisa colocar o zero, porque o zero aqui não vai fazer diferença. Um valor somado com zero é o próprio valor. Um valor subtraído de zero é o próprio valor. Então, o zero aqui não vai fazer diferença. É por isso que eu posso cortar. Então, o que foi que sobrou? Sobrou aqui 48 vezes 10 elevado a menos 4, mais 72 vezes 10 elevado a menos 4. Ok, pessoal? Pessoal, veja bem. Eu tenho aqui, ó, 10 a menos 4 e tenho 10 a menos 4. Sempre quando eu estou fazendo operações entre dois valores e
nesses dois valores tem um valor que se repete em ambas as parcelas, esse valor pode ser colocado em evidência. Então, como é que eu colocar em evidência? Eu vou colocar um parêntese. Olha só, o 48 menos 48 vai ficar aqui. Opa, esse meu 4 ficou muito feio, né? Muito feio esse 4. Deixa eu apagar esse 4 aqui. Então, aqui, ó, eu coloco menos o 48 e mais, olha, mais o 72, ok? Fecho o parêntese e vou colocar, multiplicando aqui, o fator comum, olha, que é 10 a menos 4 e 10 a menos 4. Ele vai ficar aqui, ó, fora do parêntese, ok? Ele vai ficar fora do parêntese. Pessoal, era como se tivesse assim, por exemplo, 2x mais 3x. Você coloca o x em evidência, soma 2 mais 3 é 5, o resultado vai ser 5x. Então, aqui, o meu x aqui, eu coloquei ele em evidência, que é o 10 a menos 4, e vou fazer a operação com o menos 48 e o 72, ok? Aqui, veja bem, eu tenho aqui sinais diferentes. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Então, eu vou pegar aqui 72 menos 48, ok? Vou subtrair. Então, aqui eu tenho 12. Empresta 1, fica 12. 12 menos 8 é igual a 4. Aqui emprestou 1, ficou 6. 6 menos 4 é igual a 2. Então, o resultado é 24. Ok? Mas vem cá, 24 positivo ou 24 negativo? 24 positivo. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. Do 72, que é positivo. Tá certo? O 72 é positivo. Só que eu não preciso colocar mais aqui. Quando não tem nenhum sinal aqui, a gente já sabe que subentende-se que é o sinal de mais. Então, esse 24, o resultado do parêntese, ele vai estar multiplicando quem? O 10 a menos 4. Então, que multiplica 10 elevado a menos 4. Tá certo? Eu tenho que escrever isso aqui, pessoal, em potência de base 10, aliás, em notação científica. Só que para me escrever em notação científica, esse 24 aqui não pode ser 24 aqui, ó. Eu falei para vocês que esse valor aqui não pode ser maior do que 10. Então tem que ser quanto? 2,4, tá certo? Mas para ser 2,4, olha, 2,4, eu tenho que fazer o seguinte, o 24 é 2,4 vezes o quê? Vezes o 10. Se eu multiplicar, olha, 24 vezes 10, vai dar, aliás, desculpem, 2,4 vezes 10, o resultado vai ser 24, ok? Aí vezes o quê? Vezes o 10 a menos 4. Vezes o 10 a menos 4, ok? Pessoal, isso aqui, olha, é 24. Só isso aqui, ó, 10 vezes 2,4 é igual a 24. Ok? Ó, que é 24 vezes 10 a menos 4. Tá aqui, ó. Ok? Então, isso aí será 2,4 vezes... Pessoal, aqui tem o 1, ó. Vezes 10. Novamente aqui, ó. Produto de potência de mesma base. Repete-se a base e soma os expoentes. Eu vou somar 1 mais o menos 4. Então, 1 mais menos 4 dá quanto? Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. Certo? Vou subtrair o 4 do 1 vai dar 3. Qual é o sinal? Positivo ou negativo? Negativo, porque eu coloco o sinal do maior, o sinal do 4. Ok? Então, essa aqui será a resposta. Tá certo? A diferença entre os comprimentos das duas barras será quanto? Será quanto? LA menos LB será igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 3. O que, pessoal? Metro, decímetro, centímetro. O problema lá no início falou em quê? Falou em centímetros. Então, eu tenho que continuar em centímetros. Então, deixa eu voltar aqui. 2,4 vezes 10 a menos 3. Só que isso aqui, olha, eu posso escrever da seguinte forma. Eu falei que isso aqui eu posso escrever na forma de um número decimal, ok? Como é que eu escrevo isso aqui na forma decimal? Eu vou colocar aqui o meu borrão aqui, ó. Estou colocando o borrão aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2,4, né? Não está multiplicando por 10 a menos 3, então eu vou dar essa vírgula aqui 3 vezes para a esquerda. Olha, 1, 2, 3, vírgula. É 3 aqui, ó, negativo, eu ando para a esquerda, olha.
uma, duas, três, vírgula. Coloco zero. Nesses buracos aqui eu coloco zero também. Ok? Coloco zero também. Então aqui eu tenho aqui, ó, 0,0024. Então isso aqui será igual a 0,00. Opa, calma. Apaguei, agora eu vou colocar o correto. 24 o quê? Centímetros. Ok? Você pode colocar a resposta dessa forma, que vai estar correto, ou em forma decimal, que também está correto. Tá certo? Essas duas formas aqui estão corretas. Ok, pessoal? Pessoal, eu sei que essa questão não é uma questão fácil. É uma questão difícil. Ok? Mas ela é mais difícil se você não tentar fazer. Então, o que é que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês têm que ler atentamente o problema, pegar os dados, colocar aqui do lado os dados, tá certo? Aí, determinar com os dados, se você já pode determinar alguma outra informação, além das que foram fornecidas, você já determina. No caso aqui, eu determinei aqui a variação de temperatura, porque eu sabia a temperatura final e a temperatura inicial, ok? Aí eu peguei peguei o que mais? Peguei o valor do alfa do aço e o alfa do bronze. Coloquei. E peguei uma informação que o problema está me pedindo. Ele pede que determine a diferença do comprimento quando as lâminas alcançarem a temperatura de menos 5 graus Celsius. Ok? Então, a diferença é menos. Soma é mais, diferença é menos. A diferença é entre os comprimentos. Aí depois eu fiz o quê? Peguei as informações que eu tinha, as informações principais coloquei aqui, e agora eu vou determinar o comprimento final da barra de aço. O comprimento final da barra de aço é o comprimento inicial da barra de aço, mais a variação do comprimento, tá certo? Mas que é a variação do comprimento? É o alfa A, L0A, delta teta, ok? Vou pegar as informações que eu tenho, vou substituir aqui, olha. Fiz a substituição das informações, fiz aqui jogo de sinal, mais com menos é menos, tá certo? Fiz as contas, parei aqui. Eu falei que eu parei aqui por quê? Porque se eu continuasse aqui essa conta, ia me dar mais trabalho. Eu falei que eu ia cancelar esse 20 aqui numa conta lá na frente. Tá certo? Pedi paciência de vocês. Aí fui determinar quem agora? O comprimento final da barra de bronze. Ok? O comprimento final da barra de bronze. Então eu vou escrever aqui, ó, o comprimento final da barra de bronze. Ok? Barra de bronze. Novamente, o comprimento final da barra de bronze é o comprimento inicial, mais a variação do comprimento. Mas quem é a variação do comprimento? É o alfa B vezes L0B vezes a variação da temperatura. Substitui os valores aqui, fiz jogo de sinal, mais com menos é menos, multipliquei os valores significativos, multipliquei as potências que tem base 10, né? Fiz toda a multiplicação, deixei aqui. Tá certo? Destaquei aqui para vocês, novamente, falei que eu quero a diferença. Então, fui para a próxima página, peguei aqui o comprimento final de cada uma das barras, coloquei aqui, fiz a diferença agora entre uma e outra, tá aqui, ó, entre uma e outra. Peguei o comprimento final da barra de aço, menos o comprimento da barra de bronze, coloquei um parêntese, por quê? Porque o comprimento é formado por duas parcelas, por isso que eu tenho que ter o menos aqui um parêntese, tá certo? Fiz jogo de sinal com os números que estão dentro do parêntese, fiz jogo de sinal, fui fazendo as contas, coloquei a potência de base 10 aqui em evidência, porque ela se repete nas duas parcelas, ok? Fiz essa continha aqui, deu esse valor, tá certo? Fui progredindo nas contas e finalmente encontrei o valor, a diferença entre o comprimento das duas barras, ok? Que deu esse resultado. Então, vocês só vão conseguir fazer essa questão se vocês tentarem, não adianta. Entendeu? Vocês vão acertar de primeira? Talvez tenha algum aluno que acerte de primeira. Mas dificilmente vai acertar de primeira. Aí você vai verificar, vai verificar, vai fazer seu cálculo e vai verificar, pô, agora eu não estou conseguindo avançar aqui. Então você vai olhar o vídeo, né? Verificar como foi resolvido. Tá certo? Aí você vai conseguir progredir. Lá na frente você pode ter uma dificuldade novamente. É normal isso, pessoal. Pessoal, não se aprende matemática e física da noite por dia. Tá certo? É com muita dedicação, com muito esforço, é fazendo exercício, é treinando, tá certo? Mas vai chegar um momento que vocês vão entender já os cálculos e vão conseguir fazer sozinho. Então, façam, por favor, essa questão umas 2, 3 vezes, tá certo?
não seguisse meu conselho de fazer 2, 3 vezes, infelizmente não vai conseguir fazer essa questão. Entendeu? Então é necessário você sentar na cadeira e perder um tempo para desenvolver essa questão, para poder você desenvolver todo o raciocínio e ficar craque. Entendeu? Quando você for para a prova, você está craque, já sabe já como é que vai fazer e tal, e vai ser um negócio quase que automático na tua mente, tá bom? Pessoal, bons estudos, tá bom?